Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Mr. Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O ponto de vista de hoje entrevista o ex-comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Coronel Ângelo. Historiador, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, ele vai nos falar sobre vários assuntos, principalmente sobre as comemorações ocorridas por todo o mês de novembro no âmbito da nossa PM. Afinal, o mês de novembro foi rico em comemorações no âmbito da história da nossa Polícia Militar. Mas antes, eu quero mandar um abraço para o Coronel Araújo, ex-comandante da Polícia Militar e atual secretário de Segurança, do atual comandante da Polícia, Coronel Alarico, de vários coronéis amigos meus, do General Araújo Lima, do Coronel Jair Júnior, Coronel Sairo e todos os atuantes oficiais da nossa PM. Mas antes de começar a entrevista, que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Sicredi oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar, além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Sicredi. Meu caro Coronel Ângelo, uma satisfação renovada em tê-lo mais uma vez no programa Ponto de Vista, desta vez falando sobre o mês de novembro, que foi rico em história da nossa Polícia Militar. Quero renovar o agradecimento, porque você, com todas as suas atribuições, e realmente accedeu ao meu convite para estar aqui falando para o nosso telespectador. Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu, meu caríssimo amigo Nelson Freire, e fico muito feliz toda vez que você me convida de vir aqui ao seu programa. Eu vou fazer uma pequena correção. Eu tenho tempo disponível, sim, que eu estou na reserva, estou aposentado, mas eu me ocupo no resgate histórico das nossas instituições. Vivo pesquisando constantemente para resgatar ainda mais as nossas queridas e amadas instituições militares do Estado. E você é meu confrade no Instituto Histórico e eu conheço toda a sua luta na preservação dessa história. Mas, Coronel, quando ocorreu a organização da nossa Polícia Militar? Ela foi criada no dia 27 de junho de 1834. Posteriormente a isso, houve todo um trabalho de organização. Como e quando ocorreu essa organização? Muito bem. Há alguns meses atrás estivemos aqui, exatamente em junho, né, mês de aniversário de criação da Polícia Militar, e demos uma rápida explicação sobre essas duas datas. 27 de junho de 1834, como muito bem frisou você aí, que é a criação, e 2 anos após, exatamente no dia 4 de novembro de 1836, ocorreu a organização. O que foi a organização? Foi a expedição por parte do Legislativo, que já existia. Em 34, na criação, não existia o Poder Legislativo do Estado, da província. Em 4 de novembro de 36, já existia a Assembleia Legislativa Provincial. Então, foi editada uma resolução, com força de lei, organizando, dando corpo, dando sustentabilidade legal à incipiente Corporação Policial Militar. Por isso que as duas datas são de suma importância. O 27 de junho de 34 como criação e o 4 de novembro de 1836 como data de organização. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, até 2010, até o ano 2010, a corporação, infelizmente, comemorava o 4 de novembro como data de criação, equivocadamente. E nós fizemos um trabalho de pesquisa, o comandante-geral era o Coronel Araújo, que hoje é secretário de Segurança, e foi encaminhado ao governo do Estado, esse projeto de pesquisa, e definiu como data de criação o 27 de junho de 1834 e o 4 de novembro de 1836 como data de organização. Daí a explicação para a organização. E o mês de novembro é recheado
de datas importantes para a nossa Corporação Policial Militar e o Corpo de Bombeiros também. A propósito, o que foi comemorado no dia 18 de novembro? 18 de novembro do mês passado foi exatamente a criação da nossa Diretoria de Saúde. E aqui eu friso um detalhe. Este foi o primeiro ano em que se comemorou tal data. Por quê? Porque se desconhecia a verdadeira data de criação desse órgão. Era considerado de 1968, porque naquele ano aconteceu também uma regulamentação da Diretoria de Saúde. Porém, de fato e de direito, ela foi criada por lei no dia 18 de novembro de 1959. Completou 60 anos agora. Ela faz exatamente 60 anos. E quem criou a Diretoria de Saúde? A ideia, todo o projeto de organização, de criação com seus diversos setores, foi do então, ainda era major, médico, doutor Leide Moraes, que havia ingressado na corporação em 1953. Ele deu um impulso muito importante na área de saúde da PM, juntamente com um posterior a ele, o sucessor dele, que foi o doutor Pedro Germano. Então, foi ele quem preparou, quem teve a ideia, e o governador Dinarto Marici quem sancionou. Comandante-geral da Polícia Militar na época era o coronel José Reinaldo Cavalcante. Doutor Leide, então, tem uma história rica na Polícia Militar. Sim. Infelizmente, ele não passou tanto tempo assim quanto o coronel Pedro Germano, porque ele fez uma opção para o Serviço Público Federal e, no início da década seguinte, de 1960, ele migrou para a Universidade Federal, dirigiu a maternidade Januário Cico por muito tempo. Quer dizer que o fato dele ter dirigido a maternidade é posterior à ideia que ele teve de criar a Sim. área médica da Polícia Militar. Sim, além de ter criado, de ter idealizado a nossa Diretoria de Saúde, ele também deu passos iniciais muito importantes, o doutor Leide Moraes, para a edificação do nosso hospital, que só foi inaugurado depois, após a saída dele. Mas o doutor Leide Moraes, juntamente com o doutor José Ivo Moreira Cavalcante, que é o patrono do Beco da Lama, pouca gente sabe disso, né? O Beco da Lama, todo mundo só conhece como Beco da Lama, mas aquela rua, aquela artéria tem o nome Rua Doutor José Ivo. Qual o papel do doutor Pedro Germano na história do hospital e da própria Polícia Militar? O doutor Pedro Germano foi fundamental também. Filho de oficial médico, de oficial combatente, o pai dele também chegou ao posto de tenente-coronel, Francisco Germano Filho era o nome dele, irmão de um outro oficial combatente, e tem uma linha sucessória enorme na Polícia Militar. Temos coronéis, sobrinhos, né, dele, do doutor Pedro Germano, que é o coronel Ricardo e o coronel Albuquerque, tem um filho que é subtenente. Enfim, é comum na Polícia Militar haver essa sucessão de policiais militares. Ele foi muito importante porque ele deu seguimento ao que o doutor Leide Moraes havia iniciado e, ainda como tenente, ele assumiu o serviço de saúde com a saída de doutor Leide Moraes e teve a felicidade, a honra de inaugurar solenemente o nosso hospital em agosto, né, dia 11 de agosto de 1963, e daí se perpetuou praticamente até o posto de coronel como diretor de saúde e diretor do hospital. O coronel Pedro Germano foi para a reserva em 1985, eu tinha 3 anos de corporação na época. Doutor Pedro Germano foi, então, o primeiro diretor do hospital? Sim, primeiro diretor do hospital e o segundo diretor de saúde. Interessante. O primeiro diretor de saúde foi Leide Moraes, Pedro Germano foi o primeiro diretor do hospital e o segundo diretor de saúde. Porque, na época de Pedro Germano, o oficial mais antigo da área da saúde acumulava as duas funções, a de diretor de saúde e diretor do hospital. Na década de 1990, meados, foi que distinguiu-se essa questão. Criou-se mais um cargo de coronel médico, então um exercia o cargo de diretor de saúde, que é o órgão maior, o órgão gestor maior, e o hospital é o órgão, digamos assim, operacional, que operacionaliza mais profundamente as atividades. Tem um fim específico. Então, passamos a ter 2 coronéis, um diretor do hospital, outro diretor de saúde. O hospital ele atende aos militares da Polícia Militar, mas também a
civis? Sim, o Hospital da Polícia Militar conveniou-se ao SUS e atende também a população civil, mas principalmente os policiais militares, que é o foco principal, e aos seus respectivos dependentes. Que beleza. Quem é o diretor do hospital hoje? É o Coronel Ricardo Mota, que é médico, coronel médico. Coronel e o médico. diretor de saúde é o Coronel Roberto Galvão, cirurgião. Roberto Galvão. Roberto Galvão. Está há 10 anos no cargo de diretor de saúde, porque a classe de médicos, né, de oficiais médicos, é pequena. Beleza, então. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e ainda oferece serviços em muitas outras especialidades. Isso tanto na unidade da Miguel Castro, na Promater e agora no Hospital Rio Grande. Coronel Ângelo, voltamos aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa, e vamos sair do hospital da Polícia Militar, da área de saúde. Eu vou fazer perguntas sobre uma outra área muito importante e que também foi homenageada durante o mês de novembro. O Corpo de Bombeiros. Quando foi criado o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar? Muito boa pergunta. Até pouco tempo, o Corpo de Bombeiros era considerado de 21 de setembro de 1955. Até bem pouco tempo, até o ano de 2007, exatamente. Mas, de fato e de direito, e de verdade, o nosso Corpo de Bombeiros foi criado há muitos anos atrás. Ou seja, precisamente no dia 29 de novembro de 1917. Tá? Então,
Então, agora no mês que terminou, no mês de novembro, ele completou 102 anos. 102 anos. 102 anos. E você tem toda essa documentação comprobatória dessas datas? Sim. Em 2007, o comandante do Corpo de Bombeiros era o coronel Cláudio Cristian Bezerril da Silva, que é meu colega de turma de aspirantes. Eu era ainda tenente-coronel e na pesquisa que eu fazia nos documentos da Polícia Militar, comecei a encontrar, a localizar essas informações. Então surgiu a ideia de escrever um livro narrando uma história do Corpo de Bombeiros. Para você ver, já fazem 12 anos que se arrasta essa ideia, eu estou perto de concluir esse trabalho. E nós aproveitamos o ensejo, fizemos um projeto científico, foi encaminhado ao governo do Estado e se transformou em decreto estadual, reconhecendo a data de criação como sendo 29 de novembro de 1917 e mais outras datas que também são históricas, porém não são de criação. Então, para você ver que coisa interessante aconteceu. Em 2005, o nosso Corpo de Bombeiros fez uma pomposa solenidade comemorando o seu jubileu de ouro, os seus 50 anos, em 2005. Então, o centenário ocorreria, em tese, em 2055. Porém, o seu centenário ocorreu agora, 2 anos atrás, em 2017. Como explicar isso? Porque, infelizmente, se comemorava equivocadamente a sua data de criação. Que o 21 de setembro de 1955 não é a criação, é uma reorganização, uma reestruturação. Ele, de fato, já existia. Estava capenga, estava morre, não morre, estava ressurgindo das chamas, né? E o então deputado Clóvis Mota apresentou um projeto de lei em face de um grande sinistro ocorrido em 1954, na Ribeira, numa loja chamada 4.400, que a gente ainda alcançou, né? Outras lojas aqui no centro da cidade, salvo engano. Mas ela existia desde muito tempo. Então, em 54, ocorreu esse grande fogo, esse grande incêndio na Ribeira, e o poder público se articulou e criou, né, reorganizou o Corpo de Bombeiros em 55. Então, por isso que começou a se considerar a partir daquela data, mas ele já existia. E nós encontramos muito importantes informações desde a fundação em 1917. Quem era o comandante do Corpo de Bombeiros em 1917? Muito boa questão. O governador do estado que sancionou a lei de criação foi Joaquim Ferreira Chaves Filho. E ele escolheu, veja só que coisa, ele escolheu um oficial da Polícia Militar, especificamente o comandante do Esquadrão de Cavalaria, que era vinculado à Polícia Militar, para também acumular as funções com o comando da Seção de Bombeiros. Foi o primeiro título que o bombeiro recebeu, Seção de Bombeiros. Seção é um órgão semelhante a um pelotão. Aí por que o comandante do Esquadrão de Cavalaria ganhou tal atribuição também? Isso é uma tese que eu defendo com base em estudos que a gente viu. É porque até então a cavalaria era a unidade mais importante da capital. Ela praticava policiamento diuturno. Tinha o primeiro giro, que era um pessoal de dia, e o segundo giro, que era o pessoal que trabalhava à noite. Naturalmente, por conta da mobilidade a cavalo, eles eram quem primeiro chegavam nos locais de pequenos focos de incêndio e até fogos maiores, até sinistros maiores. Então, naturalmente, esse pessoal da cavalaria foi angariando conhecimento prático de extinção de fogo, de incêndio. E devido a um incêndio também ocorrido em 1916, que motivou a necessidade de se criar um órgão específico, a gênese dele foi através de alguém que já tinha alguma experiência, que eram os policiais militares da cavalaria. Então, Joca do Pará, o famoso capitão João Fernando de Almeida, era o comandante do esquadrão e acumulou com a função de comandante da Seção de Bombeiros, tornando-se, portanto, o seu pioneiro, o seu primeiro comandante. Primeiro comandante, Joca do Pará. Joca do Pará, famosíssimo camarada das Rocas, tinha esse apelido porque tinha sido deportado para o estado do Pará, não por ele ser natural do Pará. Quem é antigo historiador das Rocas conhece essa história. Era um camarada que foi delegado de polícia, foi oficial da PM, morreu em 1930. Morreu com seus 60 e poucos anos. E o primeiro quartel dos bombeiros foi na Ribeira, o prédio ainda está lá, vivinho com a mesma fachada. Aonde? Era essa pergunta na rua, seguinte que eu iria fazer. Isso, na rua Ferreira Chaves,
é um anexo do ITEP hoje. Salvo engano, lá funciona a Coordenadoria de Criminalística. A fachada do prédio ainda está absolutamente igual. E nós constatamos uma rica fotografia lá no Instituto Histórico do dia da solenidade de inauguração. Aparecem os militares do Bombeiro, o governador Ferreira Chaves e a fachada do prédio ali, coisa mais bacana. Só que a informação que consta no rodapé dessa foto não fala em criação do Bombeiro, fala apenas em inauguração da Delegacia da Ribeira. Então, como nós tínhamos outra informação sobre a solenidade de inauguração da seção de bombeiros, aí constatamos. E tem o pessoal militar que a gente sabe que é. Não é à toa, Coronel Ângelo, que o pessoal do Instituto Histórico, do qual eu faço parte, tem uma admiração muito grande por você. É uma história viva. E os oficiais da Polícia Militar também comungam o mesmo sentimento. Você coloca a história com facilidade para a compreensão de todos nós. Eu quero agradecer, renovar os agradecimentos por você ter aceitado esse convite, que está sendo uma aula para todos nós. E como disse o diretor há pouco tempo, entre o primeiro e o segundo bloco, esse programa de hoje é um programa que vai ficar na história. Esse é um programa realmente muito importante. Agora, Coronel, como é que o Corpo de Bombeiros está atuando hoje em dia? Embora não seja bombeiro, né, eu sou policial militar, um dia todos os bombeiros pertenciam à Polícia Militar e a partir do ano 2002, a partir de março de 2002, o Corpo de Bombeiros se emancipou da Polícia Militar e eu digo sem medo de errar, todo mundo sabe disso. Foi uma alavancada enorme, sem tamanho, que o Corpo de Bombeiros conquistou, quando ele se desvinculou da Polícia Militar, quando começou a caminhar com as suas próprias pernas. Sem medo de errar, foi uma evolução muito grande. No Brasil, existem poucos estados onde o Corpo de Bombeiros ainda é vinculado, é uma unidade da Polícia Militar. Me parece que 3, 4 ou 5 estados. Os demais todos são emancipados. Embora esteja sofrendo, vem sofrendo, tanto o bombeiro quanto a Polícia Militar com falta de efetivo, que é um problema sério e não se resolve do dia para a noite, porque requer processo seletivo, depois formação. Mas o Corpo de Bombeiros tem um déficit enorme de pessoal. Me parece que são 600 e poucos bombeiros, ou 500 e poucos bombeiros, e o efetivo previsto é 3.000. Veja só a deficiência. São verdadeiros heróis. Eles conseguem desempenhar todas as atividades com carência de efetivo enorme. Então, o melhor que houve nos últimos anos foi a emancipação do Corpo de Bombeiros. Eu que passei 34 anos na Polícia Militar, consigo me lembrar perfeitamente dos anos 80, como era o Corpo de Bombeiros, como é o Corpo de Bombeiros hoje. A diferença é enorme em termos de equipamento, em termos de qualificação pessoal. Por quê? O militar era da Polícia Militar e deslocado para servir no Corpo de Bombeiros, que era uma unidade da Polícia Militar. Eu poderia muito bem ter servido no Corpo de Bombeiros. O coronel Christian, que foi comandante, é meu colega de turma, ele desde aspirante foi para o bombeiro, ele se especializou. Mas isso não acontecia com todo mundo. E hoje não, o bombeiro é uma instituição independente, autônoma, tem sua própria formação, só tem semelhança conosco da Polícia Militar, que somos militares estaduais. Tem coronel, soldado, capitão, major e etc. Quem é o atual comandante do Corpo de Bombeiros? É o coronel Luiz Monteiro da Silva Júnior, filho de um coronel da Polícia Militar, o coronel Monteiro, que foi subcomandante, e, diga-se de passagem, um garoto, um jovem atuante, decatleta, né? Um camarada de muito vigor físico e tal, e eu acredito que esteja dando conta do recado, com certeza. Ele é um oficial gabaritado e bem polivalente. Coronel Ângelo, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado e vou fazer uma última pergunta. Fugindo um pouco da polícia propriamente dito. No dia 19 de novembro, se vivo fosse o ex-senador Jessé Freire, meu tio, completaria 101 anos. O que é que você pode falar sobre ele? Porque o ano passado, quando ele foi o centenário dele, nós participamos juntos, lá no quartel da CSM na Ribeira, de uma homenagem que o Exército prestou a ele. O que é que você pode acrescentar do Meu senador amigo Jessé Nelson Freire? Freire, que maravilha você tocar nesse assunto, porque nós nos sentimos orgulhosos e muito felizes por aquele momento vivido exatamente no Dia da Bandeira, dia 19 de novembro do ano passado, 2018. O nosso
grande homem público, empresário, né? Pessoa física maravilhosa também, Jessé Pinto Freire, que foi meu patrão. Eu fui empregado da Navona Veículos, que era uma empresa dele, pertencia a ele. Ele nasceu exatamente no dia da bandeira, 19 de novembro de 1918. E o melhor, ele foi soldado da antiga CR, Circunscrição de Recrutamento, que hoje é a CSM, Circunscrição do Serviço Militar. E eu fui convidado para fazer parte de um grupo de pessoas para edificar o memorial daquela unidade do Exército. E pesquisando a melhor e maior fonte de informações, que é o Boletim Interno, encontrei lá no ano de 1940 um elogio, um fantástico elogio dado por um oficial do Exército chamado Abel Cabral, que é o patrono daquela famosa rua de Nova Parnamirim, eu moro pertinho, fazendo um elogio ao então soldado burocrata. Era uma qualificação, digamos assim, do soldado Jessé Pinto Freire, pela demonstração de suas formidáveis habilidades como profissional, datilógrafo e outras coisas mais. Então, o Abel Cabral fez o elogio por ele estar dando baixa do Exército. E a gente aproveitou a ocasião e fez aquela homenagem no Dia da Bandeira, que seria o centenário de nascimento de Jessé Freire, do saudoso Jessé Freire. E você fez muito bem em comparecer, juntamente com suas duas tias, né, irmãs dele, que eu nem imaginava que ele tinha ainda irmãs vivas, e a gente marcou muito aquele momento, fazendo a leitura de público do elogio que o Abel Cabral formulou ao então soldado Jessé Freire. Jessé Freire é uma figura que tem que ser inesquecível no estado do Rio Grande do Norte, do ponto de vista do empresariado. Ele foi diretor nacional, presidente nacional, né, da Confederação Nacional do Comércio, e empresário muito bem sucedido e um político sem máculas e um camarada bem querido por todos. E eu tenho orgulho de ter sido funcionário de uma empresa como mecânico de automóveis quando eu era de menor idade ainda. Eu tenho que agradecer a você, inclusive pela solenidade que participamos juntos no ano passado, e agradecer pelo carinho que você tem demonstrado sobre a memória do ex-senador Jessé. A mim me diz muito de perto, até porque eu procurei me mirar tanto no meu pai José Pinto, irmão dele, como dele na minha vida pública de 30 anos. Mas, coronel, infelizmente o tempo terminou. O programa é bem curtinho. Eu teria muitas outras perguntas para lhe fazer sobre a polícia, mas, infelizmente, o tempo... A diretora já está mostrando o reloginho ali, ela está gostando, ela está aprendendo com essa entrevista sua, mas ela já mostrou o reloginho e eu vou ter que encerrar o assunto. Mas eu quero renovar os agradecimentos e passar para você as palavras finais de despedida. Eu que agradeço, Nelson, e me coloco totalmente à disposição. Por quantas vezes você necessitar, eu venho aqui com o maior prazer, com a maior boa vontade, porque eu gosto demais de explorar a história das nossas instituições. E lhe parabenizar por esse espaço que você concede, não só a mim, mas a tantas pessoas. E eu assisto sempre o seu programa porque ele é altamente diversificado. Você está de parabéns. E nós temos alguma coisa em comum, porque o seu saudoso pai foi meu colega de corporação. Não o alcancei, obviamente, na ativa, mas ele vestiu a farda da briosa Polícia Militar do Rio Grande do Norte, instituição que eu tanto amo. Verdade e verdadeira. E eu também amo por conta da história de papai. De modo que estamos empates. Ainda por cima, somos confrades do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Parabéns por tudo isso. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Bom, surpreenda-se, novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.